E nesse vídeo você vai ver a conversão de tipos em Java. Para isso eu preparei essa classe, né, conversão tipo, e a conversão ela funciona da seguinte forma. A gente pode converter um tipo de dado, né? Por exemplo, aqui o seguinte, eu vou colocar aqui long a, ele vai receber um inteiro. Eu vou colocar aqui 100. E aqui ele é convertido automaticamente. A gente não precisa fazer uma conversão pro tipo superior, né? O tipo maior. A gente precisa fazer para o tipo menor. Eu vou colocar aqui como exemplo, né? Aqui, ó, ele vai converter para o maior. E aqui a gente coloca para imprimir na tela, né? Systemout.println. E aqui a gente coloca A. Vou salvar isso aqui, né? Conversão tipo. Vamos compilar. Javac conversão tipo. Beleza. Java conversão tipo. Beleza, aqui ó, imprimiu para a gente 100. A gente não precisaria, né? Como eu falei, o 100 aqui é um inteiro. Salvei. Javac. Java. Aqui ó, imprimiu da mesma forma. A gente precisa quando é o contrário, né? Aqui ó, eu tenho um tipo long e aqui eu tenho um tipo int. No caso aqui ó, vamos compilar, ó, javac, ó, ele nem compila, porque ele não converte aqui, né, ó, long para inteiro. No caso aqui, para a gente fazer essa conversão é só a gente colocar aqui ó, int. Ele vai pegar o long lá e passar para o tipo int. Javac, ó, já compilou, vamos executar. Java conversão tipo, ó, beleza. Imprimiu aqui certinho. Limpar aqui a tela. Agora vamos pegar aquele exemplo lá de somar dois short, né? Então eu vou colocar aqui short B vai receber 20, short C vai receber 30. E aqui ele vai short R vai receber B mais B vezes C. Como a gente viu na aula anterior, né, essa operação aqui vai resultar em um int. Então esse aqui vai dar erro de compilação. System.out.println R. Aqui a gente coloca para imprimir na tela. Vou copiar essa parte aqui só para a gente separar, né? Colocar aqui só uns tracinhos. Beleza. Beleza, salvei. Vamos compilar. Ó, javac, beleza. Aí, ele já deu erro de compilação aqui, né? Então é o seguinte, a gente pode converter esse número aqui, que ele está indo para o inteiro, né? Aqui, a gente coloca aqui, ó, tudo entre parênteses, e aqui a gente coloca short. Beleza? Salvamos aqui, vamos executar. Aqui, ó, javac. Beleza, ó, compilou certinho. Java conversão tipo. Aqui, ó, ele imprimiu em cima e embaixo aqui, né, que é a multiplicação dos dois números. Converteu para short aqui e deu tudo certo. Mas aqui nesse ponto a gente tem que ter cuidado, porque eu já vi várias questões e assim, se a gente não ficar esperto, a gente pode até errar também no dia a dia. Que é o seguinte, eu estou usando um short aqui para converter e aqui ó, tá B vezes C. Só que dessa forma aqui, ele vai converter somente o B. O B aqui ele vai virar um short, mas o C aqui ele vai ser um short, mas aqui a operação ele não está convertendo essa multiplicação, ele está convertendo só o B. Quer dizer, aqui vai continuar a mesma coisa, o B vai continuar short e o C também é um short, só que aqui o final da operação vai ser um inteiro. Então vamos executar aqui, né? Javac, ó, já deu erro de conversão aqui, ó, aqui, ó, para int. Então, isso aqui é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. É uma pegadinha que tem aí na prova do exame. Outra coisa interessante também é em relação a um número muito grande, né, um long, que a gente vai converter para inteiro. Eu vou pegar aqui um número gigante e aqui é o seguinte, ó, int C, eu vou colocar aqui D.
D vai receber esse número aqui, ó. Esse daqui ele é maior do que o tamanho de um inteiro, né? Então é o seguinte, quando a gente for compilar isso aqui, vou colocar até para imprimir na tela, System, vou copiar isso aqui, para a gente mostrar aqui na tela, opa, e eu vou colocar aqui para a gente separar, né, o que a gente está fazendo. Beleza, e aqui a gente vai imprimir na tela o D. Tudo pronto, salvamos, vamos compilar Javac. Aí, beleza, ó. Ele deu erro de conversão, né, que ele é grande para o número inteiro. Mas é o seguinte, aqui, se a gente for fazer aqui, ó, int, ele não vai ainda. Eu vou, ó, coloquei aqui, ó, para a gente converter ele, né? Então, se a gente compilar aqui, clear, Javac, ó, ele não vai, para esse caso específico, porque esse número aqui, ó, o compilador, ele tenta primeiro converter para esse número aqui, né? Como ele não tá com L aqui no final, L de long, né? O compilador primeiro aqui, ó, antes dessa conversão, ele já tenta mandar ele para inteiro. Então, aí por isso que dá esse erro. Nesse caso aqui, ó, o que a gente pode fazer é colocar o L, que aí no caso o compilador ele vai entender como long, né, aqui, ele não vai tentar fazer essa primeira conversão para depois ele mudar aqui, né, fazer a conversão para int. Então, beleza, salvei aqui, vamos compilar, ó, isso aqui é outro erro, né, B mais C, que é o anterior aqui, ó, vamos compilar aqui novamente, e agora ele foi certinho. Ele converteu, a gente pode até colocar para imprimir, vamos executar, ó, Java tipo conversão. Ele trouxe esse número aqui, ó. Como vocês podem ver, é um número bem diferente do que a gente colocou aqui. E por que será que isso acontece? Isso acontece o seguinte, que esse número, o início aqui, né, esse daqui, ele é muito grande, ele não cabe no inteiro. O que o compilador faz? Ele pega e espreme, né, ele faz uma contagem. Eu vou mostrar esse exemplo aqui com byte, que vai ser mais fácil. Vou colocar aqui os tracinhos, né, para a gente separar. Ó, o byte ele vai de menos 128 até 27. Então eu vou colocar aqui, ó, byte eu vou colocar df, f não é, então aqui vai ser 127, e aqui a gente coloca system.out.println e ele vai imprimir na tela para a gente o beleza, salvei, vamos compilar Javac, ó, beleza, compilou, vamos imprimir na tela Java. Ó, beleza, imprimiu aqui 127, tranquilo. Se a gente colocar aqui, ó, 128, primeiro ele não vai compilar, né? Porque o número vai ser maior. Então aqui, ó, Javac, ó, já deu erro aqui porque é 128. Se a gente colocar aqui o conversor, né, de tipo, a gente colocar aqui byte, ele vai compilar, aqui, ó, Javac. Beleza, ele compilou igual o inteiro lá, a mesma coisa. Só que quando a gente vai imprimir na tela, ele pegou aqui, ó, menos 128. Quer dizer o seguinte, ele pegou e ele foi para o início dele, né? Que ele vai de menos 128 até 127. Então, assim, se ele passou 1 do positivo, ele vai lá para o negativo. Aí, ó, a gente passou só 1, ele veio para cá, né? Para o negativo. Se a gente jogar 2... ó, 128, 129. Aí, no caso, salvei. Vamos limpar aqui a tela. Vamos compilar. Beleza. Ó, vamos executar agora. Aqui, ó, menos 127. Estava 128 antes, né? Agora está menos 127. E toda vez que a gente for acrescentando 1, a gente vai aumentando, né? Até ele... chegar no positivo. No caso aqui é 128, dobro 128 é 256. Vamos colocar aqui
255, um número antes. Aqui, ó, javac, beleza, Java. Ó, ele, aliás, ele tinha começado com 128 negativo, né? A gente colocando aqui 256, que é mais 128, a gente colocou 127, né? Aí ficou menos 1. No caso aqui, a gente colocar 256, que é mais 128, ele chega a 0. Aqui, ó, javac e Java. Beleza, ele chegou a 0. Então aqui, no caso, seria 128, 256 mais 127. Aqui seria 383, né? 256 mais 127. Salvei, vamos compilar. Javac, Java. Aqui, ó, ele chegou no 127. Se a gente colocar mais um agora, ele vai meio que ele vai reiniciar, né? Ele vai começar lá, ó, pelo 128 e assim por diante, né? Se a gente colocar um número muito grande, ele vai quebrando ali, né? Até ele vai colocar dentro dos números possíveis, né? Para aquele tipo, igual o byte, ele vai de menos 128 a 127 e assim ele vai quebrar esse número grande na conversão e colocar dentro dessa possibilidade dele. E com isso a gente está especialista em conversão de tipo ou casting values.